São Mateus capítulo 13, no versículo 44 em diante. Glória a Deus. O vento está atrapalhando um pouquinho, mas Deus está usando o irmão aqui assim, para nos ajudar. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E tomado de grande alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Também o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia, e assentando-se recolhem para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Nós vemos que Jesus Cristo, ele falava através de parábolas, e para expressar uma verdade, ele contava uma história com um fundo moral, para ilustrar uma verdade profunda, porque Jesus, ele não contava historinhas, não, ele falava a verdade. E ele nos fala aqui de 3 parábolas. Uma de um homem que encontrou um grande tesouro num campo, e ele escondeu novamente aquele tesouro ali, juntou todo o seu dinheiro, foi lá, comprou aquele campo e adquiriu aquele tesouro. Ele comparou isso com o reino dos céus. Aí ele tornou a comparar o reino dos céus numa outra parábola, de um negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. E ele disse uma terceira parábola, que o reino dos céus é semelhante aos pescadores que lançam sua rede no mar e apanham muitos peixes, e trazendo para a praia eles separam os peixes bons, eles guardam, lançam no cesto, mas os ruins lançam fora. Então veja bem, meu amado, nós vamos trazer isto para os nossos dias, para o nosso viver. Primeiro, o homem está sempre em busca de coisas preciosas. Você, quando vai comprar um carro, você procura o melhor carro possível, o menos rodado, o carro com a melhor aparência, que não tenha muita coisa que fazer, e você junta seu dinheiro, você negocia, você adquire aquele carro, você fica cheio de alegria. O homem está sempre em busca de comprar, de adquirir coisas boas. O homem, quando vai casar, ele se enamora de uma mulher, ele vê a beleza dela, ele vê o valor dela, ele analisa, e ele se casa, e ele se sacrifica para viver aquele casamento. O homem está sempre em busca de coisas boas nesta terra. O homem está sempre em busca de tesouros. Nós vemos que há uns tempos atrás, na Serra dos Carajás, havia aquela corrida pelo ouro. E muitos estavam ali em busca de uma pepita, de um véio de ouro, de um valor ali de ouro, para se enriquecer. O ser humano está sempre procurando tesouros. E Jesus faz uma comparação. Ele compara o reino dos céus como o maior tesouro que o homem pode adquirir. Veja bem que o homem procura tesouros materiais, mas às vezes ele não se preocupa com o maior tesouro, que é o reino dos céus, a salvação, a adoração.
Ele procura as coisas materiais, mas não pensa, como já foi falado aqui, que um dia este corpo vai tombar a terra e nós iremos prestar contas a Deus. E se nós não tivermos adquirido nesta terra o maior tesouro, que é Jesus Cristo Senhor, que é o Salvador, que é aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós, se nós não tivermos adquirido a salvação que Ele tão graciosamente nos deu, através de um imenso, enorme sacrifício, no meio de dores excruciantes, dores horríveis, no meio de um sofrimento desumano, derramou seu sangue ali, sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo socado, sendo coroado com uma coroa de espinhos, e aqueles espinhos penetravam em sua cabeça, e ainda batiam, zombavam dele, falavam: você não é nada, profetiza quem que te bateu. Então Jesus fez esse grande sofrimento para te dar, meu querido amigo que nos ouve, o maior tesouro que o homem pode adquirir nesta terra. Ele disponibilizou, Ele abriu as portas para o reino dos céus, para o reino de Deus, para você. Ele abriu as portas, Jesus, através do seu sangue, através do seu sacrifício, através da sua entrega, para te dar o maior tesouro que o ser humano pode adquirir nesta terra. Eu quero te dizer uma coisa: o homem, quando entrega ao coração a Jesus, ele tem a maior da riqueza. Olha, não importa se o homem não tem saúde, ele pode entrar no céu sem saúde. Não importa se o homem tem um bom emprego, ou ele é reconhecido como bom profissional, mas se ele entregou a vida a Jesus, ele pode entrar no céu. Não importa se o homem não tem riqueza, se ele não tem uma conta alta no banco, mas se ele entregou a vida a Jesus, ele pode entrar no céu. Não importa se o homem é negro ou branco, ou asiático, se é gordo, se é magro, se é feio, se falta uma perna, se ele entregou a vida a Jesus, ele pode entrar no céu. Mas o homem jamais poderá entrar no céu se ele não arrepender dos seus pecados, se ele não reconhecer que ele é um miserável pecador, e se ele não pedir misericórdia a Deus e entregar a vida a Jesus e pedir: Senhor, me liberta dos meus pecados, me liberta dos meus vícios, entra no meu coração e muda a minha vida. Louvado seja Deus. Então veja bem, Jesus, ele nos fala que o reino de Deus, ele está entre nós, e que vai haver uma seleção. O homem tem que se esforçar, veja bem, para adquirir esse tesouro que é o reino dos céus. Mas como me esforçar? Eu não consigo, né? Você pode pensar assim: eu quero parar de beber, eu não consigo. Eu quero parar de fumar, eu não consigo. Eu quero parar com droga, eu não consigo. Mas eu te digo nesta tarde, evangelho significa boa notícia, e a boa notícia é que Jesus te ama. A boa notícia, as boas novas de Deus para contigo é que o Senhor está com a mão estendida para te libertar. O Senhor tem poder de te libertar. O homem de si mesmo não pode. O homem não pode dizer eu vou entrar no reino dos céus, mas eu vou continuar de qualquer maneira aqui na terra. Não. O homem tem que pedir: Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero ter meus pecados perdoados. Eu quero ter minhas vestes embranquecidas. Eu quero sentir a paz
que os crentes falam que tem aqueles que te seguem. Vai haver uma seleção. Veja bem, na terceira parábola que foi lida aqui, diz que o reino dos céus é semelhante a um pescador que passa uma rede no mar e apanha toda espécie de peixe. E então, separando, ele pega os bons, lança no cesto, e os ruins lança fora. Eu já pesquei no mar várias vezes. E às vezes a gente pescando no mar, a gente pega a cobra marinha. Alguns dizem que aquelas cobras são muito venenosas, nós nunca pusemos a mão na boca dela para saber. Mas o que a gente faz, a gente lança, corta a linha, deixa aquela cobra embora, porque nós não vamos trazer cobra para casa. Olha bem, Jesus diz que é semelhante a uma rede de pescadores do reino dos céus. Vai apanhar toda espécie de peixes, mas nem todos os peixes entrarão para o cesto. Uns serão lançados fora. O homem não pode se iludir pensando assim, morreu, acabou, porque é mentira. É uma mentira que Satanás coloca no coração do homem, morreu, acabou. Outra mentira que Satanás coloca no coração do homem é que morreu, vai reencarnar. Não, você conhece alguém reencarnado? Me mostra aí. Fala assim, eu sou alguém que fui fulano de tal na outra vida. Isso é mentira de Satanás. Já foi falado aqui, a Bíblia diz: está ordenado ao homem morrer uma vez e virá o seu juízo, o seu julgamento. Virá o seu julgamento. Não virá a sua reencarnação, não virá o seu julgamento após a morte. Está ordenado ao homem morrer uma vez e virá o seu julgamento. Então não tem isso de que o homem vai reencarnar. Haverá após a morte uma seleção. Na continuidade dessa leitura que eu li na terceira parábola, diz assim: o homem separará os peixes bons para o cesto e os ruins lançará fora. E aí Jesus completa dizendo: assim virá os anjos, será na consumação dos séculos, virá os anjos e separará os maus dentre os ruins, né? Ou melhor, separar os maus dos bons, e os bons entrarão para o reino dos céus, mas os ruins serão lançados na fornalha de fogo e enxofre. Foi Jesus quem disse, não sou eu que estou falando. Foi Jesus, o meu Salvador, quem disse que haverá uma separação naquele dia após a morte. Deus vai levar aqueles que o serviram para junto dele. Mas se o homem preferiu viver no pecado, se o homem preferiu viver no adultério, na traição, traindo a esposa, ou vice-versa, no vício, contaminando o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, que é para ser morada de Deus, mas se torna morada de demônio quando você faz isso. E Deus não pode ter lugar num corpo, num templo contaminado. Deus não mora em templo sujo. Você não mora numa casa cheia de fezes, cheia de lixo. Deus não habita em templo sujo. É forte esta palavra, por isso que eu digo que nem todos na igreja você costuma não ouvir uma palavra dessa. Mas é a Bíblia, estou falando da Bíblia. Está escrito ali. Se eu estivesse falando coisa diferente, você poderia me chamar de mentiroso. Mas é Jesus quem diz, no Evangelho de Lucas, ali onde eu li, que naquele dia haverá uma separação. Os anjos de Deus virão, lançarão os ruins, os homens maus, na fornalha de fogo ardente, e os bons entrarão para o reino dos céus. Então, meu amado, nesta tarde, Jesus que te ama, te dá uma oportunidade. Entrega a tua vida a Jesus, arrepende dos teus pecados, toma posse do reino dos céus. Toma posse do reino dos céus. Porque depois de morrer,
Não adianta rezar reza 1000 Ave Maria, 1000 Pai Nosso, não vai tirar tua alma do inferno. Porque a salvação ela é individual, ninguém pode me salvar. O pastor não pode me salvar, o padre não pode me salvar. Ele pode até me dar um bom conselho, ele pode me pregar a santa palavra, ele pode me ensinar, mas ele não pode me salvar. Quem me salva é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, aleluia. E esta é a mensagem do Evangelho que Jesus mandou nós pregarmos. E de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É Jesus quem falou, não é o homem. Glória a Deus. Eu jamais estaria aqui para falar coisa de mim mesmo. Não seria louco. Deus me chamaria de louco, de mentiroso. Deus me exterminaria se eu falasse algo que não fosse da vontade dele. Então, você que está nos ouvindo nesta tarde, Jesus te ama muito. A solução para a tua vida é Jesus Cristo. A força que você precisa é Jesus. Aquele que te tira do laço do pecado, do laço de Satanás, é Jesus Cristo, Senhor. É Ele, só Ele, mais ninguém. Glória a Deus. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, mas ressuscitou. E Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. O Senhor disse que estaria conosco. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Ele é todo poderoso. Ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então o Senhor está aqui. E Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aqui tem 3, eu estarei no meio deles. Tão certo quanto o ar que tu respira. Mas não pode ver. Nós não podemos ver, mas o Senhor Jesus está aqui. E se você quiser entregar sua vida a Jesus Cristo, nós vamos orar por você nesta tarde. Glória a Deus. Se você quiser vir aqui pedir uma oração, se você quiser, nós estamos aqui. Pode ser que para alguém seja a última mensagem. Eu quero agradecer em nome de Jesus e que Deus continue abençoando nosso irmão José Carlos, nosso irmão Délio, nesta obra maravilhosa. Amém. Pode?